e nosso Pai Celestial. Nós te agradecemos a Ti, Senhor, por essa oportunidade que o Senhor nos deu de poder estar aqui na Tua casa, poder ouvir o Senhor falar conosco, Senhor. E aqui estamos, Senhor, em adoração ao Senhor. Como nosso irmão orou no princípio, diz o Senhor: unja, Senhor, para que nós possamos ouvir a Tua voz. O Senhor dirija, Senhor, cada palavra que vai ser falada. E o Senhor nos ajude a nós sairmos daqui melhores, Senhor. Lembramos os nossos irmãos que devem chegar, aqueles que estão enfermos, Senhor. Tu és o grande curador, o grande libertador, Senhor. E nós colocamos tudo em Tuas mãos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Bom dia com Jesus. Amém. O Senhor é a força da nossa vida. Mais uma vez estamos nesse lugar que Deus tem nos dado para estarmos ouvindo a palavra de Deus, né? Eu creio que as coisas estão se aproximando cada vez mais. Estamos mais perto de ir embora. As lutas são tantas, mas é que nós vamos ter muita, a vitória é grande. Quanto mais lutas você diz assim, oh, mas a vitória é maior. Quanto mais grande for o inimigo, maior vai ser a vitória, né? Nossa. Eu quero convidar os irmãos a nós nos colocarmos em pé e lermos a Escritura, que se encontra no livro de 1 Samuel, no capítulo 3 de 1 Samuel. Nós vamos meditar um pouquinho nesta manhã. À noite nós estaremos ali em Erechim, se Deus permitir, para mais um culto, né? 1 Samuel capítulo 3. Graças a Deus. Onde diz assim: Deus fala com Samuel em visão. E o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. E a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias. Não havia visão manifesta. E sucedeu naquele dia que, estando ele deitado no seu lugar, e seus olhos começaram a escurecer, pois não podia ver, né? Ele era um sacerdote, era um que estava na casa do templo, né? E estando Samuel deitado, ou já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, onde estava a arca de Deus, e o Senhor chamou a Samuel e disse: eis-me aqui. E correu a Eli e disse: eis-me aqui, por que tu me chamaste? Mas ele disse: não te chamei eu, torna a deitar. E ele foi e se deitou. E o Senhor tornou a chamar outra vez a Samuel. E Samuel se levantou e foi a Eli e disse: eis-me aqui, por que tu me chamaste? Mas ele disse: não te chamei eu, filho meu, torna-te a deitar. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor e ainda não tinha manifestado a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar Samuel terceira vez. E ele se levantou e foi a Eli e disse: eis-me aqui, por que tu me chamaste? Então entendeu Eli que o Senhor chamava o jovem. Por isso ele disse a Samuel: vai deitar-te. E há de ser que,
Se chamar, dirá: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel foi e se deitou no seu lugar. Então veio o Senhor e pôs ali, e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E disse Samuel: fala, porque o teu servo ouve. E disse o Senhor a Samuel: eis que vou fazer uma coisa em Israel, a qual todo que ouvir-lhe timirão os ambos ouvidos. Naquele mesmo dia suscitarei contra ele tudo quanto tenho falado contra a sua casa. Começarei e acabarei, porque eu já lhe fiz saber que julgarei a sua casa para sempre pela iniquidade que ele bem conhecia, porque fazendo os seus filhos execráveis, não o repreendeu. Portanto, jurei à casa de Eli que nunca jamais será expiada a sua iniquidade, nem com sacrifício, nem com oferta de alimentos. Que Deus continue abençoando a porção da sua palavra. Os irmãos podem sentar. É uma escritura que se dá para meditar muito nisso. Está falando de Eli. Ele era um sacerdote e ele levava as coisas de Deus na brincadeira, e deixando seus próprios filhos exagerarem e extravagar quando se trazia as ofertas que traziam para a casa de Deus. Os filhos pegavam a melhor carne para fazer festas e tantas outras coisas, e Deus não se agradou disso. E aí Deus começou a tratar com Samuel, falando a Samuel o que ia acontecer, né? E a história de Eli, que Eli morreu, né? E teve uma morte muito trágica quando mataram seus 2 filhos que estavam fazendo essas coisas. Ele morreu num templo, caiu e quebrou o pescoço. Foi o que aconteceu com ele. Mas eu quero falar um pouquinho nessa manhã sobre a voz de Deus. Deus fala. E nós vemos que aqui o profeta vem falando sobre Samuel, é que Deus ainda continua falando e tem as suas maneiras de falar. E o irmão Branham diz aqui na mensagem, a união invisível da noiva, no parágrafo 187, ele fala que no princípio era a palavra, e se a palavra era Deus, então você estava com Deus. Amém? A palavra é parte que havia de realizar. Esteve em Deus antes da fundação do mundo. Ele te viu, te conheceu, te predestinou para isto. Você não está aqui por acaso. Teve uma predestinação. Teve uma ordenança de Deus. Desde antes da fundação do mundo, Deus te viu. E é uma das coisas que você tem parado para ouvir. E você ouviu a voz de Deus. Porque você teve uma predestinação para isso. Isso é muito importante a gente ver isso. E eu digo a vocês, tal como esta águia reconheceu esta voz, assim também reconhece o verdadeiro cristão nascido de novo a voz de Deus falando através da sua palavra. Quando eles verem isso ser ungido e vindicado por Deus. Então, o verdadeiro cristão reconhece a voz de Deus. Agora, na mensagem, e não sabeis, Jesus disse, logo um certo dia ele disse, e se não comerdes a carne do Filho do Homem,
e beber do seu sangue, não terei vida em vós mesmos. Então veja só, aqueles discípulos que estavam com Jesus, muitos deles não entenderam isso. Porque Jesus, ele não explicou, ele simplesmente falou. Mas o profeta diz, houve aqueles que foram ordenados para crer. Aqui está a diferença de ser ordenados para crer, para entender e ouvir a voz. Então veja, o profeta dizia, ele não explicou. Aqueles discípulos, aqueles apóstolos, aqueles que naquele dia estavam ordenados à vida. Olha só o que o irmão Branham diz, parágrafo 135. Havia aqueles que estavam ordenados por Deus para crer. Ele estava ordenado à vida, ele o sabia. E ele disse, tudo que o Pai me tem dado virá. E a única coisa que ele tinha que fazer é que era que reconhecesse minha voz. E eles reconheceram. Ele disse, minhas ovelhas ouvem minha voz. E a voz é a palavra expressa para nós hoje. Amém? A voz é a palavra expressa, bem? Eles criam de todos os modos. Porque não é pedido para entender. Talvez os discípulos não entenderam muito bem na hora, quando Jesus falou, quem não comer da minha carne. Mas eles creram. Amém. Algo dentro deles reconheceu que aquela era a voz de Deus. Aleluia. Eles eram ovelhas. Veja só, eles criam de todos os modos. Eles não têm que provar nada cientificamente, ou perguntar a um saduceu, ou um fariseu, ou qualquer outra coisa concernente a isso. Eu digo isso e eles creram nisso. Os apóstolos creram nisso. Porque minhas ovelhas ouvem a minha voz. E esta é a voz de Deus em forma de letras. Porque esta é a completa revelação de Jesus Cristo. O Velho e o Novo Testamento junto. O irmão Brandinho diz amém. Amém. Graças a Deus. Aí o tem. Agora aqui na mensagem, a semente não herda com a palha, o profeta diz, mas a interpretação original dessa palavra, aquele que entende a minha palavra e crê naquele que me enviou, aquele que entende isso é aquele quem é manifestada. Os irmãos, vamos parar um pouquinho aqui para a gente entender isso aqui. Aquele que crê, você creu porque Deus deu a revelação para você entender isso. Amém. Amém? É o Espírito Santo que faz você entender as coisas. Isso não é, porque muitos leem a Bíblia, mas não entendem a Bíblia. Não conseguem ver. Não conseguem entender que aquilo é a voz de Deus, aquilo é Deus falando. Mas você não tem outra forma, você vê essas coisas, você crê e entende que realmente o que aquilo quer dizer, né? Jesus disse, ninguém pode vir a mim a menos que meu Pai, se meu Pai não trouxer. E de tudo que meu Pai deu virá minhas ovelhas, e o profeta fala em outras palavras, ele diz, minhas pombas ouvem a minha voz. Amém. E não seguirão desconhecido. É e qual é a voz de Deus? Pergunta do irmão Branco. Qual é a voz de Deus? É a palavra de Deus. O que a voz de alguém a não ser a sua palavra? É a palavra de Deus, e as ovelhas ouvirão a palavra de Deus. Agora aqui na mensagem perseverante,
Isso aqui, irmãos, é algo muito tremendo. Nós já ouvimos isso nos encontros. Isso tem sido de ajuda para nós. Para nós entender essas coisas. E o profeta fala sobre Noé, na mensagem perseverante, parágrafo 31, ele disse: Noé viveu naquela era intelectual, uma era científica. Noé viveu e ele era o profeta, e o Senhor lhe disse que ia chover. E depois que Noé ouviu a voz de Deus, sendo um profeta da voz do Senhor, a palavra do Senhor veio ao profeta. E ele sabia que ia chover, e não importa o que alguém dissesse, quando ele recebeu aquilo, era como que já tivesse chovido. Ele sabia, ele tinha certeza, porque realmente ele conhecia a voz de Deus. E o irmão Branham dizia: nunca tinha chovido antes, porque antes do dilúvio, irmãos, nunca houve chuva na terra, não havia nuvens, a terra era regada pelos vales, pelo sereno da noite, mas nunca choveu antes dos dias de Noé. Agora Deus fala com o homem: prepara uma arca, eu vou destruir esse mundo com água. Agora Noé sabia que não era do chão que ia vir água, ia vir do céu. Deus falou assim, e ele creu nisso, porque ele ouviu a voz de Deus, como você também tem ouvido nesse dia, nesses últimos dias. Algo está para acontecer e você está firme, seguro naquilo que Deus já tem falado para nós. Então o profeta diz, continua dizendo: Deus irrigava a terra, a vegetação com irrigação das fontes, e assim por diante na terra. Nunca tinha havido uma nuvem no céu, mas ainda assim Noé sabia que vinha água do céu. Como ele ia fazer? Ele não sabia como Deus ia fazer isso. Ele foi tão perseverante, ele foi construir uma arca de acordo com as especificações que Deus disse para construir. Por que ele fez isso? Porque ele ouviu a voz de Deus. E ele se encontrava na presença de Deus quando a voz de Deus lhe foi manifestada. E o irmão Branham chega a dizer aqui nessa mensagem, ele disse: isto deveria pôr essa igreja nascida de novo em chamas. Porque Deus cumpre a sua palavra. Deus não falha. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Noé sabia que vinha água do céu, perseverava no que Deus disse. E aqui o irmão Branham fala na mensagem Um Prisioneiro, parágrafo 113, 104, ele disse: o não ouvir a voz de Deus é um problema. E aí onde tantas pessoas hoje trazem vergonha à palavra, elas saem com ambição. Quantos reavivamentos se tornam sem efeito por causa de uma coisa dessa? Porque o evangelista não espera para ver o que o Senhor tem a dizer. A ambição, a vontade de ganhar mais. Deus tenha misericórdia. Deus nos ajude a nós colocar isso, ver essas coisas, que Deus nos ajude a nós ser guiados pelo Espírito Santo. Bom, Branham, muito certo lugar ele ia, desejava ir, mas Deus dizia não. Uma certa vez o irmão Branham estava para ir para um determinado lugar, já com passagens compradas em Israel, várias coisas, folhetos, Bíblias do Novo Testamento. E Deus disse: não é agora. E ele parou.
E Deus nos ajude a ter essa sensibilidade de ouvir a voz de Deus. Ouvir o que Deus quer de nós. Então o profeta diz: porque o evangelista não esperava para vir o que o Senhor tem a dizer. Alguns dizem: vem para cá. E ele vai na mesma hora, porque a associação disse. Vá, o Espírito Santo diria algo diferente. Todavia a ambição do homem em se tornar um presbítero do Estado. Olha o que a ambição faz. Ou alguma outra coisa, ou algum ancião, ou algum bispo, ou algo, arrastaria. Você tem que ir. E todavia ele sabe que não é assim. O Espírito Santo dizendo: vem aqui. Está vendo? Ele está sob o jugo da organização. Ele é um prisioneiro da organização. Mas se está sob o jugo de Cristo, ele é conduzido pelo Espírito Santo. Ele está vendo? Ele está sob o jugo, um prisioneiro. E não faz nenhuma diferença o que qualquer um diga. Se é um metal que soa, um símbolo que tine, ele só ouve a voz de Deus. Amém. Aleluia! É assim um verdadeiro filho de Deus. Uma verdadeira filha de Deus. Somente ouve o que Deus diz. Aleluia! E ele não diz mais nada, né? Simplesmente crer. Agora o profeta fala na mensagem: porque clamas, fala. Falando sobre Moisés. Moisés também ouviu a voz de Deus. E ele disse: um dia, enquanto cuidava do rebanho, de repente ele viu uma sarça ardendo. E ele foi para cima, não intelectualmente, não a imaginação, não a ilusão, não a ilusão de ótica. Porém nele estava o Deus de Abraão numa luz e o pilar de fogo numa sarça. Aquele fogo movendo-se como ondas, porém não consumia a sarça. Aquela voz da Escritura, a voz de Deus, falou através dele e disse: tenho escolhido a ti. Tu és o homem, tenho te levantado para esse propósito e estou te provando aqui por meio de sinais. Tu vai descer para libertar os filhos de Israel, porque minha palavra tem que ser cumprida. Amém. Agora tu imagina Deus falando com um homem como Moisés, e ele ouviu a voz de Deus. E você sabe o que aconteceu na mensagem de conferência, parágrafo 194, o homem diz: aqui está Moisés indo ali e mostrou sinais a Israel, aquele a quem ele mostrou o primeiro, e eles não quiseram dar ouvidos. E em volta em cumprimento do dever sobre a unção de Deus, com a própria voz de Deus, até mesmo para dar ordem para as coisas que fossem criadas. Veja só, ele pôde chamar moscas. Aquilo era Deus falando através de Moisés. Ele usou a voz de Deus. Ele disse: moscas, venham. E não havia nem mesmo uma mosca no país. Ele voltou. Ele sabia que aconteceria porque tinha falado a palavra de Deus. E ele voltou e logo uma velha mosca verde começou a circular. E então era 2 libras por jardas quadradas. Olha só, de repente começou 1 metro, 1 quilo por metro quadrado de moscas. O cumprimento era Deus falando e as coisas acontecendo. Deus fala, Ele ainda tem a sua voz.
Mas o profeta fala aqui na mensagem, nós vamos parar um pouquinho aqui, a voz de Deus nesses últimos dias, começando o parágrafo 25. O profeta diz: e Deus havia prometido suprir a necessidade da hora. Deus ainda prometeu isso para nós. Amém. E Ele sempre faz isso. E nós necessitamos da voz de Deus para suprir a necessidade da hora. Para suprir o tempo em que nós estamos vivendo. E desde que Ele tem prometido, podemos ter segurança que Ele guardará a sua promessa. Esta é a confiança que o crente tem em seu feitor, que Ele prometeu que supriria as nossas necessidades. Amém. Esta é a voz de Deus para nós. Que Deus supriria, que Deus nos mostraria, nos daria o que realmente nós precisamos. E ele diz, no 26, e hoje uma razão porque a igreja está na condição que está, é que há tantas vozes, tantas outras vozes, para separar a igreja do Deus vivo. Quem ouviu o programa de hoje de manhã? Programa de rádio. O pastor Joaquim falando sobre isso. Tantas vozes laterais para nos focar nas coisas, tanta confusão. Às vezes você vê alguma coisa, algum alvoroço que acontece, você fica pensando assim, meu Deus, para que isso? Mas isso é tudo inimigo te desfocando do que é verdadeiro, tentando te tirar do real. Oh Deus, que Deus nos ajude a nós ter essa percepção, esse discernimento para saber que isto é a voz de Deus ou é uma voz lateral. Então o profeta diz, porque há tantas outras vozes para separar a igreja do Deus vivo, até que se faz duvidoso que muitos ouvirão a voz de Deus ainda, que seja falada exatamente no meio deles. E talvez nem sequer o entenderiam. Meu Deus. Porque ela seria algo estranho para eles. Eles têm se concentrado muito nas vozes do dia. A voz do dia. Eles se tornaram, em nossa leitura da Escritura, vamos ver a voz de Deus, era estranha para eles, nos dias de Samuel. A voz de Deus era estranha. E ele tem vivido a ser dessa forma hoje novamente. A voz de Deus. O que é a voz de Deus? Há tantas outras vozes. E logo, se Deus prometeu que Ele nos daria isso, e as outras vozes são contrárias à voz de Deus, então ela deve ser uma voz, ou deve ser a voz do nosso inimigo, para nos confundir. Que Deus tenha misericórdia. Para que nós não entendêssemos a voz de Deus como ela fala. E notamos que foi algo semelhante aqui com Eli e Samuel, porque Eli reconheceu imediatamente que era Deus, porque quando Deus começou a falar com Samuel, Deus podia ter falado com Eli, mas Deus não estava mais ouvindo Eli, porque ele tinha deixado as coisas de Deus de lado, e Deus já não falava mais com ele. Triste é quando Deus não fala mais. Então veja só, porém ele reconheceu que era Deus e foi absolutamente uma blasfêmia para ele, porque a voz de Deus falando a Samuel lhe havia dito acerca das faltas de Eli. Deus falou para Samuel o que ia acontecer.
Imagina um menino criado dentro do templo. Dentro do templo. E o próprio Deus veio falar do que estava acontecendo com o sacerdote e tantas outras coisas. Meu Deus. Porque ele havia mimado seus filhos. E ele estava tomando o dinheiro e a carne das ofertas. Isso não era correto. E ele estava fazendo coisas incorretas, contrárias à palavra de Deus. E Samuel tinha a única coisa que Samuel podia fazer era falar exatamente, veja só, o que Deus tinha falado para ele. Amém. E ele estava um pouco receoso de fazê-lo, porque era contra o propíssimo lugar ao qual ele foi enviado para ser criado. E ali no templo, porém, ele disse: fala. Vê? E ele lhe disse exatamente o que havia ocorrer, que Samuel, o dia que Eli estava terminando como um sacerdote, porque Deus havia falado e estava enviando sua mensagem através de Samuel, o profeta, um nascimento muito estranho dedicado ao Senhor desde menino. Irmão, se você ler o livro de Samuel, você vai ver como foi o nascimento de Samuel. Como a Ana, uma mulher estéril, que pediu a Deus. Ela via orar o templo. E ela pediu a Deus: Senhor, dá-me um filho. A ponto dela ficar chorando lá. Não estava falando em voz alta, mas estava somente sua boca mexendo. O sacerdote Eli mesmo que chegou lá. Viu, disse: vai para casa, mulher, por quê? Você está bêbada? Ela disse: não, meu senhor, não estou bêbada. Contou essa situação. O próprio Eli disse: olha, Deus vai te visitar, você vai ter um filho. Quando ela teve o filho, ela falou ao seu esposo: eu vou oferecer a Deus, eu vou levá-la ao templo, entregar para Deus. Ele foi criado lá, e ele foi um profeta de Deus, profeta Samuel. Todos nós já conhecemos a história, mas é bonita essa história, quando você vê como Deus tratou. Então veja só, ele disse: fala, e ele disse: um nascimento muito estranho, dedicado ao Senhor. Deus falou com o menino e ele estava preparando para uma obra que estava por diante, e o tempo de Eli havia terminado. E o irmão Branham continua aqui no parágrafo 31, ele disse: há tantas vozes hoje na terra que é absolutamente uma coisa difícil. Bom, essa mensagem aqui é só para ele mesmo. Amém. Porque tantas coisas que acontecem, tantos movimentos, até mesmo dentro da mensagem, para confundir as pessoas. O Branham fala sobre isso. Ele disse: há tantas vozes na terra que é absolutamente uma coisa difícil, porque isso amortece a voz do sobrenatural. Há tantas vozes intelectuais, vozes sobressalentes de homens poderosos que são intelectuais, em suas condições de intelectuais, ainda fazem tremer as nações. Homens de grande porte. E eles não estão apenas durante a noite com as pessoas, mas eles sacodem as nações, trazendo grandes organizações, grandes campanhas florescentes, campanhas de cura, campanha de libertação, campanha disso, campanha de jejum, para sacudir, para trazer movimentos. Deus tem uma voz mansa e suave. Glória a Deus.
uma pessoa estaria um tanto confundida com tantas vozes. E é mais que suficiente para confundir com essas coisas que vão e prosperam. E há vozes que se levantam e fazem essas coisas e fazem isso com a voz de Deus, seja separada para um lugar na parte de trás, a verdadeira voz de Deus. E a voz de Deus, dizem eles, como sabemos que é a voz de Deus? Com tantas vozes. Como sabemos que é a voz de Deus? Que para hoje, naquele tempo estava num profeta vindicado. Ali estava a voz de Deus. Agora hoje, como sabemos que é a voz de Deus? Porque a manifestação da palavra do profeta, este é o profeta de Deus, é a única verdadeira voz de Deus, somente nos traz de volta a esse Deus sobrenatural, real e vivo, com sua palavra sobrenatural, com as manifestações sobrenaturais da verdadeira palavra. Então conhecemos que é a voz de Deus, porque e sobre há tanto de um pouco de um outro reino que quase amortece isso. Porém, recorde, a voz de Deus sempre resplandecerá. Amém. Ela sairá, ela fará conhecida aos eleitos de Deus, aos filhos de Deus. Você não sabe quanto feliz eu estou por ter ouvido esta voz, fazer parte disso. Não ter dado ouvido a outras vozes. Agora, o irmão Brana continua hoje, ainda aqui no parágrafo 33. Ele disse: há uma voz hoje no mundo da política. A política, o irmão Brana diz, é uma grande voz. E a gente, absolutamente, nesse grande dia de política, eles farão. Tudo está mesclado em igrejas e tudo. Não é uma política só lá do governo, tem política na igreja também. O Breno fala sobre isso. E tudo, muitas vezes, o que temos visto recentemente, que a voz da política é atualmente mais forte do que a voz de Deus. Ou de outra maneira, o povo americano não haveria feito o que acabaram de fazer. Eles nunca haveriam feito se a voz de Deus houvesse se mantido viva na igreja. Eles nunca teriam cometido esses erros. Porém, a política é muito mais forte na terra hoje que a voz de Deus. Até o ponto que o povo vendeu a sua primogenitura cristã por uma mistura de popularidade. Meu Deus. Educação e poder político. É uma vergonha ver isso. A própria coisa em que foi edificada a nossa nação, sobre o que está edificado, o povo tem voltado as costas e votou com aquela coisa que fez fugir do outro país. O Brana falou um nome aqui, de um monte, Roque. E aqueles que vivem aqui, estabelecer essa grande economia que temos, é a própria coisa pela qual pelejamos tão forte para sair dela. Temos voltado e posto suas garras, porque assim diz a Bíblia que seria dessa forma. E o irmão Brana continua aí, é o sistema de Eli. Um sacerdote no lugar do profeta. O profeta é a palavra, o sacerdote é a igreja. E tem chegado a tal grau de prostração que a palavra é conhecida pelo povo, desconhecida pelo povo. Eles não a recebem. Então você pode falar sobre ela e elas não entendem.
pois não têm sido treinados para entendê-lo. Paulo disse: se a trombeta der um som incerto, quem saberá como se preparar para a batalha? E tem chegado a tal grau de prostração que a palavra é desconhecida ao povo. E as pessoas estão treinadas para ouvir a voz eclesiástica, uma trombeta eclesiástica. Nós temos mais em escolas dominicais do que o resto do mundo. Isso não significa nada. Temos mais em nossas denominações que o resto do mundo. Entre as denominações somos as maiores. Esta é a voz de classe. Esta é a classe de voz que a gente está treinada. Na rua eles saem para tomar as pessoas e colocar ali dentro. 10.000, milhares com grande campanha. E o trazem. E eles estão interessados. Temos a maior igreja, temos a maior congregação, temos a escola dominical mais concorrida, o prefeito da cidade vai em nossa igreja, e isso pode estar muito bem, se esta mesma igreja não está treinada à voz de Deus, a trombeta do Evangelho, que bem faz. A igreja deveria conhecer a voz da trombeta de Deus. A trombeta de Deus é essa mensagem. Amém. Aleluia! Sou de Deus sobre isso, porque há tanta confusão. Porque você vê os outros dizer o mesmo exemplo. Nunca siga essa classe de exemplo, porque é perecível. Ouça sempre a voz de Deus e o que ela diz a respeito. Amém. Glória a Deus. E o irmão Branham diz assim: estou tratando de chegar a um ponto para ir dizer: a voz é rara. A voz de Deus é rara. Rapidamente Noé viu a voz de Deus e estava preparando-se para salvar sua vida, e ele seguiu as instruções e permaneceu. E se o homem ouve a voz, agora ouça, pegue bem isso, não fale. Se o homem ouvir a voz de algo e tem sido provado que é a voz de Deus, em seu tempo, e logo é dado pelo homem, os céus e a terra passarão, porém essas palavras não passarão. Aleluia! Noé escutou a voz e condenou o mundo, e eles riram em seu rosto, porque sua mensagem não estava de acordo com suas conquistas científicas. Porém choveu e destruiu a todo mundo. Para sua palavra que saiu, a semente estava ali. Em toda a era tem sido a mesma coisa. Samuel ficou alarmado quando ouviu a voz de Deus. Porque ele tinha que condenar Eli. Tu já pensou isso? O homem que havia criado, o homem que havia sido pai dele, e o havia criado e o alimentado. Irmãos, o profeta diz no parágrafo 85, ele diz: irmãos ministros, deveria eu, ministro, muito bem sobre seus fundamentos nacionais créditos, suas credenciais no bolso do seu próprio papaizinho, as mesmíssimas organização que eu tenho nutrido e alimentado e criado e colocou na igreja e pôs numa congregação. Você tem que combater ao que eles ensinaram. Que coisa horrível seria para o verdadeiro servo de Deus ouvir a voz de Deus e ter que recusar essa mesma organização mãe e dizer: vocês estão condenados porque não receberam a palavra. Que coisa! Foi difícil para Samuel. Porém, ele era um profeta. Amém. E ele tinha que fazê-lo de todos os modos. Parágrafo 86, o profeta diz: e Moisés ouviu a voz de Deus.
Ele estava cheio de teologia. Ele conhecia todas as entradas e saídas, porém isso falhou. Ele ouviu a voz de Deus, Moisés voltou a ser o mesmo. E um homem será o mesmo. Você pode ouvir em seus ouvidos a voz falando, porém quando você ouve em seu coração a voz falando, então você está ouvindo, você não vê com os olhos, você olha com os olhos e vê com o coração. Amém. Amém? Amém. Eu não vejo, você diz, eu não vejo, você quer dizer que não entende. Você não ouviu com seus ouvidos, você ouviu com seu coração. Muitas vezes seus ouvidos ouvem a verdade de Deus e ressalta pelas costas de um pato, como você molhando um pato, a água vai. Porém, quando você ouve realmente, você ouve com o seu coração. E você tem ouvido a voz de Deus através do seu coração. Por isso que ninguém tira mais de você. O que você tem recebido, o que você tem crido. Aleluia! Isso é grande demais para nós. Agora, para encerrar, o profeta diz: posso dizer, havia um homem numa ocasião que era crente, e ele havia estado morto por 4 dias. E ele estava na sepultura fedendo, podre. Porém, ele ouviu a voz de Deus falar, que disse: Lázaro, sai para fora. E ela se levantou um homem depois de morto e podre. Quanto mais fará uma igreja que ainda tem vida em si. Amém. Oh, irmão, quanto mais esse Deus fará conosco, quando você para ouvir a sua voz, deve ressuscitar de enredos, de todas essas vozes que temos falado, vozes religiosas, políticas, Hollywood, todas essas falsas profecias e coisas que têm saído. No meio de tudo isso, a verdadeira voz de Deus chamará o homem que estiver morto em pecado e transgressões de novo à vida. É o que essa voz tem feito com nós. Deveria você tornar uma igreja desviada e chamá-lo de novo à vida. Porém, recorde, veja só, irmão Branham, antes de você que se levante na ressurreição para ser condenado, porque a voz de Deus fala a você agora, através da palavra, lhe condenará aquele dia. Se você é simplesmente um crente morno, a voz de Deus chama em seu coração nesta manhã: tu és um crente morno, é melhor que você se arrependa. Vocês, homens, mulheres, moços, moças que estão vivendo para Cristo, a voz de Deus fala a você através da sua palavra e diz: pare de fazer isso. É melhor que você faça, porque você a ouvirá novamente um dia e ela te condenará. Você pode negá-la, você não pode negá-la. Ela está te falando agora. Aleluia. E o profeta diz: está sendo gravada. Aqueles que fazem corretamente e escutam a sua voz se levantarão com justiça para a glória e para o céu. Assim, você vai escutar a voz de Deus alguma vez, talvez debilmente nesta manhã, ela fala em seu coração. E você deve tornar-se de forma em que você vai retornar a Deus. Eles gravarão essa voz que está falando em seu coração no céu. E um dia, quando Jesus estiver chamando,
e todos que estiverem na tumba, todos os bons e maus se levantarão, e então essa mesma voz voltará a sussurrar-lhes em Phoenix, em Arizona, no Brasil, em tantos outros lugares. E certa manhã dominical, quando o ministro lhe manter por longo tempo falando da voz, eu te falarei. Você disse às mulheres que deixe de cortar o cabelo, deixe crescer, que deixe de se vestir imoralmente. Disse a vocês, homens, parar de mentir, de fumar. Disse a vocês, pregadores, que se tomasse a palavra de Deus. Vê o que eu quero dizer? Isso é correto. Esta voz é aprazível. Poderia ser o correto. Agora, Senhor, o tempo acaba. Incline sua cabeça. Porém, a Bíblia diz: tantos quanto crer foram batizados. E eu rogo, Pai, que cada um daqueles que levantaram suas mãos em confissão verdadeira que a palavra de Deus, que tem lido e visto que eles estão equivocados e que não tem olhado a metade deles, não é para que eu olhe, és tu que tens que olhar, Senhor. Tu conheces o motivo e o objetivo de cada mão que levantou. Permita-me neste momento que proponhamos em seu coração que de hoje em diante tomarei a palavra de Deus, que é a voz de Deus, e seguirei sem me importar o preço. E tenha em suas mentes, quando eles se vão, a canção do poeta levaria Jesus sua cruz sozinho e o resto do mundo ser livre? Não, há uma cruz para todos, há uma cruz para mim, e essa cruz consagrada levarei eu, até que a morte livre me faça. Então, quando a voz de Deus falar, eu falarei em justiça, porque eu tenho seguido a sua voz, a voz da sua palavra, e eu encomendo a ti, Senhor, cada irmão e cada irmã nesta manhã, no nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, quão agradecidos estamos por esta voz ainda falar conosco. Sabemos que o Senhor fala, Senhor, e o Senhor sabe, Senhor, o que tem falado conosco, desde um programa, Senhor, desde uma mensagem lida, desde, Senhor, de um testemunho, e muitas vezes o Senhor fala no silêncio, muitas vezes o Senhor fala no nosso quarto, no nosso trabalho. Senhor, o Senhor fala conosco, que nós possamos estar sensíveis a ouvir a tua voz, Senhor. Ó Deus, e reconhecer o que é o Senhor falando. Obrigado, Senhor, no meio de tantas vozes que existem no mundo, o Senhor tem escolhido a nós, cada um que está aqui nesta manhã, para ouvir esta voz. E esta voz é a tua palavra, Senhor. Por isso nos ajuda, Senhor, a estar atento a isso que nós temos ouvido, Senhor. No nome do Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos por esse culto, Senhor, e que o Senhor leve cada um de nós guardado aos nossos lares, e que a mão poderosa do Senhor esteja conosco, Pai. Ajuda-nos, Senhor, o culto que teremos à noite em Erechim, Pai. Que o Senhor nos abençoe, Senhor, mais uma vez, é o que nós te pedimos, no nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe a cada irmão, a cada irmã, no nome do Senhor Jesus. E, se Deus permitir, à noite estaremos ali em Erechim. E amanhã nós estaremos aqui às 7h30 para mais um culto de oração.